Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós todos estamos numa grande expectativa de que em breve se possam conseguir a vacina para erradicar o Covid-19. E sabemos que estão fazendo experiências, estão tentando, estão fazendo testes. E há pouco tempo me chegou uma imagem com um texto no WhatsApp em que ele falava daquele cientista, Sabin, que havia conseguido a vacina da poliomielite. E uma coisa interessante nesse texto é que esse médico, um médico judeu que depois acabou se naturalizando nos Estados Unidos, ele disse que não queria patentear a vacina. Queria que todas as casas farmacêuticas pudessem produzir essa vacina, oferecer a todas as crianças do mundo. E de fato, este homem, nós sabemos que através dessa vacina curou muitíssimas crianças, principalmente naqueles anos 59, 61, que foram milhões de crianças de todos os países vacinadas. E ele dizia: muitos insistiram que eu patenteasse a vacina, mas eu não quis. Este foi o meu presente para todas as crianças do mundo. Eu fiquei pensando nessa historinha tão bonita, tão real, para dar início à nossa meditação, porque, logicamente, quando olhamos esse personagem da história, ele representa e está por trás de todo esse seu procedimento uma virtude, que é a virtude da generosidade. Não quis ganhar nada com isso, quis abrir mão de um volume muito grande de dinheiro que poderia ter conseguido para o bem da humanidade. Então, não somente a virtude da generosidade, mas qualquer virtude, ela sempre chama a atenção das pessoas. Qualquer virtude, ela sempre tende a atrair, tende a engrandecer a humanidade. Sem dúvida nenhuma, nós, quando nos deparamos com uma pessoa que é virtuosa, uma pessoa que é corajosa, generosa, como esse cientista, uma pessoa que é bem educada, que tem amigos, que sabe se comportar bem, que tem um bom relacionamento com os outros, Então todo mundo gosta, A gente fica pensando, mas o que tem por trás dessa pessoa, que é tão boa? Então a gente vai verificar que por trás existem muitas virtudes que fazem com que essa pessoa nos atraia, que é o que acontecia com Nosso Senhor Jesus Cristo, que também atraía multidões, e atraía
pelas suas virtudes, pelo seu comportamento, pelo seu modo de ser. Então, em função disso, eu pensei assim, nós poderíamos iniciar agora o mês de agosto com uma série de meditações sobre as virtudes humanas. Inicialmente, algumas meditações em que falaremos, talvez uma ou duas meditações em que falaremos do valor das virtudes para a nossa vida pessoal. Depois, talvez comentemos de como podemos adquirir essas virtudes. E mais para frente falaríamos em algumas meditações de algumas virtudes pontuais, algumas virtudes que eu considero como importantes para a nossa vida cristã. Então hoje particularmente, nós vamos tratar do valor das virtudes para a nossa vida. E eu gostaria de relembrar que a vida cristã, a minha vida, a tua vida cristã como filho de Deus, depende fundamentalmente do seu querer. Logicamente, a graça de Deus está por trás, A graça de Deus, que é a ajuda divina para que nós cresçamos e alcancemos a santidade, que é o objetivo principal da nossa vida, é lutarmos para sermos santos. Mas sem dúvida nenhuma, se nós não queremos, se não estamos bem dispostos, se nós não temos verdadeiros alicerces para a nossa vida espiritual, a pergunta é a seguinte: como Deus vai construir a santidade? Como é que Deus vai lhe dar, graça, se você não tem os alicerces bem estabelecidos? Ou pior ainda, se você não quer a graça de Deus, se você não deseja a graça de Deus. Muitas vezes, Jesus Cristo tinha nos já falado no Santo Evangelho de parábolas, em particular a parábola do semeador, muito conhecida por todos nós, em que essa parábola Jesus nos mostra aquele homem, aquele agricultor, que acaba derramando sementes ao longo de um caminho, depois derrama semente em alguns arbustos, algum local que tem espinhos, e depois derrama semente em um terreno que dará seu fruto, um terreno preparado. E nós sabemos que a cada vez que ele ia jogando as sementes, às vezes os frutos vinham, mas poucos morriam, ou eram consumidos pelos pássaros, eram consumidos, sufocados pelos espinhos, ou o sol os matava. E nós vamos ver que somente quando tem uma terra boa, uma terra bem preparada, uma terra adubada, é nessa terra que vai germinar todo um fruto que esse agricultor pretendia. Então, o mesmo acontece conosco. Deus Nosso Senhor vai derramando uma série de graças, e no caso, nós não vamos comentar aqui nesse ciclo de virtudes humanas, das virtudes sobrenaturais, a fé, a esperança, a caridade, que no fundo são esses dons, que Deus vai lançando sempre no seu coração, vai lançando sempre na sua alma, e dependendo da terra em que ela se deposita, essa terra pode dar fruto como pode não dar fruto. Então aqui nós vamos tratar dessas meditações de como nós podemos conseguir um alicerce bom, uma terra boa, para que Deus, quando venha com a sua graça, venha com essas outras virtudes, as virtudes sobrenaturais, que possa daí tirar bons frutos. Na medida em que Deus vai, então, depositando essa graça no nosso coração, Deus vai construindo. O desejo de Deus é que nós tenhamos um edifício espiritual, um edifício de santidade, um edifício em que possamos ser bons filhos de Deus, depois também sermos bons filhos aqui na terra,
que nós sejamos pessoas com caráter, com personalidade, pessoas que suportam, pessoas que aguentam. Então, lógico, quando nós pensamos que nós somos, vamos ser esse edifício, né, o qual Deus vai construir em nós, eu acho que a primeira coisa que nós pensamos é sempre nos alicerces. Todo bom empreiteiro, né? Todo bom engenheiro que utiliza bons mestres de obra. Então, a primeira coisa que um engenheiro faz, né, na hora da sua construção é sempre pensar assim, bom, o que eu vou construir e a base para que eu possa construir bem. Para que depois, na medida que eu vou construindo, já vou montando, já vou colocando os pilares, já vou colocando as paredes, uma laje, né? Para que depois tudo isso não venha a se corromper, né? Não venha a se desmoronar. A gente vê por aí notícias, né? Ou de edifícios, ou de pontes, ou de qualquer outra construção que de repente ruiu, né? Ruiu, caiu, né? Às vezes teve até assim resultados muito drásticos, né? Que poderiam ter morrido pessoas. E por quê, né? Porque o alicerce não foi bem trabalhado. Então é natural que não haja na nossa vida espiritual falha no alicerce. E quando nós falamos de alicerce, rapidamente já me vem à cabeça, isso eu queria transmitir a vocês, aquele texto de São Mateus, também é uma comparação que Jesus faz, em que ele menciona, já no final do discurso da montanha, no final daquele discurso maravilhoso das bem-aventuranças, ele fala do alicerce sobre o qual aquelas bem-aventuranças devem se depositar. E Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Aqueles homens todos ouviram palavras maravilhosas, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Bem-aventurados os mansos, porque irão receber o reino dos céus, né? Bem-aventurados esses, bem-aventurados os pobres, né? Então, Jesus foi dizendo uma série de coisas, as minhas palavras são essas. Quer dizer, o meu critério de vida é esse. Porém, se sobre essas palavras todas, se forem colocadas, né, em cima de um alicerce fraco, irão desmoronar. Então é necessário que nós vejamos que nós temos que ter uma base forte, para que depois, quando vem a chuva, né, venha uma enchente, venha um vendaval, venha um tornado, nós não sucumbamos. Nós temos um alicerce de tal maneira que aquele edifício é firme, é compacto e de tal forma que eu vou suportar todas as dificuldades. Então, quando um engenheiro, né, vai construir, vê o projeto, né, vê aquilo que pretende e rapidamente já vai pensando quais são os fundamentos, né? E depois que pensar nos fundamentos, ele já vai pensando no material, na estrutura, na montagem, né? Um material bom, um material de qualidade para que dure, para que suporte, para que aguente as intempéries da vida, né? E é mais interessante ainda quando falamos do material. Nós nos lembramos aqui de uma comparação que fez o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, em que ele dizia, veja cada um, porém, como edifica. Se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou feno, ou palha, a obra de cada um ficará patente, pois o dia do Senhor a fará reconhecer.
Então, o que significa essa frase de São Paulo, né? Que muitas vezes nós temos um alicerce, depois vamos construindo, mas a construção nossa, que já seriam os pilares, né? Vocês podem pensar assim, os alicerces de fundamento, depois os pilares também que vão dando toda a estrutura ao nosso edifício espiritual. Então, esses pilares, eles podem ser de ouro, de prata, pedras preciosas, ou madeira, poderia ser feno, poderia ser palha. Então, lógico, nós vamos pensando assim, puxa, não pode ser madeira, né? A madeira com o tempo pode se deteriorar, né? Pode apodrecer, né? Só se for uma madeira assim muito resistente, né? Muito menos o feno, muito menos a palha. Então, o que nós queremos? Queremos pedras, né? Se for possível ouro, até pratas, mas aí seria muito mais caro. Mas de qualquer maneira, o importante é a comparação, né? Quer dizer, esses pilares que são também as virtudes que vão sendo produzidas em cada um de nós, precisam ser virtudes muito arraigadas, umas rochas firmes, na qual Deus pode se apoiar em cada um de nós. São José Maria, ele comentava, falando sobre as virtudes humanas, ele dizia que Deus, né, quando quer mover o mundo, né, no sentido assim, Deus quer produzir um bem muito grande no mundo, não vai utilizar uma alavanca que seja um churro, né? Eu acho que todos aqui já comeram um churro, né? Que é uma coisa muito gostosa, né? Algo que aprecia ao paladar, né? Mas é mole, né? Quer dizer, aquilo ali é uma coisa assim inconsistente, né? Então é lógico que Deus não vai poder movimentar o mundo com uma alavanca formada de um churro, né? Precisa de ser uma alavanca firme, uma alavanca de ferro, né? Então, quer dizer, se Deus quer, né, que nós tenhamos muitos santos no meio do mundo que lutam realmente pela santidade, então nós precisamos de alavancas boas, né, de suportes bons, nós precisamos de bons alicerces para a nossa vida, né? Então, virtudes humanas, né? Virtudes humanas que são o alicerce. Eu acho que vocês já viram alguma vez a construção de um edifício nos seus inícios, né? Então, habitualmente já se fazem uns fundamentos muito bem realizados, uns fundamentos em que ali até se colocam as estacas, né? Acho que esse barulho do bate-estacas que às vezes até incomoda, dependendo da construção, se está próxima da nossa casa ou está um pouco mais distante, sempre incomoda um pouco, né? Porque é uma coisa chata, né? Vai batendo, aquela estaca vai se introduzindo, né, no solo e vai deixando o solo muito bem firme, principalmente se é um solo mais arenoso, um solo mais pastoso, assim, né? Então precisa de umas estacas firmes para suportar justamente o edifício que irá ser construído. Então nós podemos pensar assim, essas estacas que são introduzidas na terra, né, que não aparecem, essas estacas são comparadas às virtudes humanas. As virtudes de um homem. Quando eu falo homem, aqui estou falando tanto a mulher como o varão, né? Homem ou mulher. Então, são as virtudes de um homem, né? As virtudes que forjam o nosso caráter, né? Que perfilam a nossa personalidade. E essas virtudes não dependem da religião, não dependem nem se a pessoa é cristã, não é cristão, pode ser um pagão, pode ser um ateu, não importa, né? As virtudes já eram tratadas muito antes do início do cristianismo, lá na época de Platão, Aristóteles, né? Os gregos já, né, estavam estudando as virtudes humanas. Então nós vamos percebendo que as virtudes elas são necessárias para todos os homens, principalmente para nós cristãos, católicos, né? As quais que Deus quer construir a santidade.
Então, se nós não temos virtudes, nós não vamos ser esse alicerce ao qual Deus pode se depositar em cada um de nós, do qual Deus pode colocar toda a sua força, né, todo o seu empenho nas nossas costas. E essas virtudes todas, que são muitas, né? Mas eu colocaria aqui em 4 grandes conjuntos, que muitos de vocês já conhecem, que são as virtudes cardeais, né? A prudência, a virtude da justiça, a virtude da fortaleza, a temperança. Essas virtudes cardeais que, bom, cardeal porque vem de uma palavra que é cardo, que significa eixo, e nesse eixo vão se desenvolvendo todas as outras virtudes, né? Então, dessas 4 virtudes, você tem um satélite imenso de várias outras virtudes. Então, por exemplo, a coragem, generosidade, né, que falávamos no início da nossa meditação, sobriedade, amizade, constância, mansidão, compreensão, gratidão, perdão, etc, etc, etc. Né? Então, há uma quantidade infinita de virtudes humanas que nascem dessas 4 virtudes principais, que são as virtudes cardeais. Então, sobre essas virtudes, né, esses 4 grandes estacas, né, que você pode pensar assim, que estão fincadas no chão, né, virtudes que você tem que ter muito presente na sua vida humana, para que depois, em cima disso, você pode ir colocando outras virtudes, que são os pilares, e assim Deus possa conceder a você a graça e assim lutar pela santidade. O que são as virtudes humanas? Uma boa pergunta já nessa primeira meditação do nosso ciclo, né? Então, o que é uma virtude humana? Primeiramente, é uma virtude humana, né? Não é uma virtude sobrenatural. Não vamos falar aqui nem de fé, nem de esperança, nem de caridade, que são as virtudes teologais. Mas a virtude humana, ela é uma virtude que nós vamos conseguindo ao passar do tempo. A diferença entre as virtudes humanas e as virtudes sobrenaturais é que as virtudes sobrenaturais são dadas diretamente por Deus, em particular no momento do batismo. No momento do batismo você já recebe de graça a virtude da fé, da esperança e da caridade. Logicamente que ao longo da sua vida você pode crescer nessas virtudes sobrenaturais. Mas as virtudes humanas são virtudes que você vai conseguindo alcançá-las na medida em que você as realize. Então, por esse motivo que o Catecismo da Igreja, no ponto 1804, o Catecismo da Igreja começa dizendo que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Então, o Catecismo já deixa claríssimo que não é uma tendência instintiva ou espontânea na nossa vida. Não é algo do nosso temperamento, né? Até aqui é bom lembrar rapidamente que temperamento é aquilo que nós recebemos por uma herança genética na nossa vida. E o caráter é formado com o tempo, na medida em que vamos adquirindo as virtudes. A soma entre o caráter e o temperamento, nós temos a personalidade de uma pessoa. Então, o Catecismo deixa muito claro, né? Então, são virtudes adquiridas, atitudes firmes, disposições estáveis, em que essas virtudes são adquiridas com esforço e com empenho ao longo dos anos, né? Então, as virtudes, veja, as virtudes humanas, elas não são uma espécie de presente que você recebe. Já vem lá embrulhado, bonitinho, né, amarradinho lá com uma fita. Alguém, olha, veja aqui, então agora eu vou te dar o presente aqui da virtude da coragem. Agora eu vou te dar o presente aqui da virtude da amizade. Então agora você vai receber a generosidade, né? Normalmente não é isso, lógico,
Poderia ser se Deus talvez nos desse uma graça especial, né? Para que tivéssemos esse modo de comportar. Mas normalmente Deus não, e Deus funciona dessa outra forma. Deus quer que nós, com o passar do tempo, né, façamos um esforço de conseguir as virtudes humanas, né? Então essas virtudes, elas são muito importantes para a nossa vida humana, né? Porque às vezes nós encontramos pessoas que trabalham, que têm um prestígio muito grande, que são pessoas que tecnicamente estão muito bem equipadas no mundo, né? São até um estudante muito estudioso, por exemplo, porém falha às vezes nas virtudes. Então já imaginaram uma pessoa, né, que tem falhas, né, falhas de amizade, que é egoísta, né? Pode ser muito inteligente, pode ser aquela pessoa que sempre tira 10, mas é egoísta, não sabe pensar nos outros, não se abre aos outros, não tem a virtude da amizade, né? Então todos o evitam. É uma pessoa fechada, uma pessoa involucrada, compactada, né, no seu mundo, né? Então nós vamos percebendo que essas virtudes todas são muito importantes para a nossa vida, nossa convivência com os outros, né? Nós podemos encontrar pessoas às vezes que são muito boas profissionalmente, mas veja, depois são arrogantes, né? Depois são indisciplinados, criadores de caso, fofoqueiros, né? Pessoas convencidas. Então essas pessoas, elas se afastam da gente, né? Então quando nós nos afastamos de alguém, provavelmente é por falta de virtude, né? Por falta de alguma virtude que ali era necessário nela e não está transparecendo. Então essas virtudes humanas, como nos diz o catecismo, você vai adquirindo com o passar do tempo. São hábitos, né? Uma vez, outra vez, né? E vai fazendo com que ao longo da nossa vida nós vamos conseguindo essas virtudes e a virtude sempre tende ao bem, né? A virtude faz-nos pessoas que realizam atos livres para o bem. Isso nos diz o catecismo da igreja. Então toda vez que eu quero fazer um bem, e se eu tenho uma virtude, né, então facilita chegar a esse bem. Então, por exemplo, se eu quero estudar, né, vamos imaginar agora nesse período de confinamento, de pandemia, em que eu tenho uma certa mais liberdade, digamos assim, entre aspas, né, para realizar os meus encargos, as minhas tarefas. Então, se eu digo para mim mesmo, então, vou estudar nesse horário, vou realizar esse trabalho nesse horário. Se você tem a virtude da laboriosidade, quando você vai fazer esse trabalho, fica muito mais fácil, né? Não significa que não vai custar, é muito provável que custe, porque você está deixando talvez algo que você gosta e vai dedicar-se a um trabalho, um dever seu. Custa. Mas, como você tem a virtude, custa menos. Então, você tem mais liberdade em fazer aquilo que deve ser feito. E quando nós temos que tratar alguém, e se temos, por exemplo, a virtude da mansidão, é muito mais fácil aguentar a pessoa, ou falar de uma forma que não fira a pessoa, ou nos abnegarmos, ou sermos generosos, né? Então, é todo um conjunto, né, de virtudes assim que vão transformando a nossa vida, né, em algo muito bom, né, algo assim que atrai mesmo as pessoas, né? Então as virtudes humanas, elas nos ajudam na nossa vida pessoal, né? Nos diz também o catecismo que as virtudes regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e nos guiam segundo a razão e a fé, né? Pensar, né? Puxa, que bom, né? Que essas virtudes todas, elas me trazem um grande domínio, um domínio não sobre os outros, mas um domínio sobre mim mesmo, um domínio sobre o modo de ser, as minhas paixões, não é? Um domínio
sobre a minha razão, né? Então é bonito nós vermos, né, como uma pessoa ela acaba tendo condutas bem regulamentadas por si mesmo, né? Não é pode ser até uma conduta vinda de fora, mas eu por dentro não estou desorientado, né? Eu por dentro vou construindo algo, né, sobre alguns alicerces que eu vou adquirindo com o passar dos anos, e esses alicerces vão dando base para toda a vida espiritual que eu tenha. Por que às vezes as pessoas acabam não aguentando, né? Não suportam manter a vida espiritual, não suportam manter um contato com Deus, não suportam as pessoas que estão à sua volta, porque muitas vezes, né, está faltando aí umas virtudes que são necessárias, são alicerces para a sua vida. Desde o princípio ela não foi adquirindo isso. Mas eu animo a todos, né, a partir de hoje, a nos acompanharem nesse ciclo de meditações sobre as virtudes humanas, que nós, desde já, né, acho que vamos pedir a Deus, né? Estamos falando das virtudes humanas, não me referi aqui às virtudes sobrenaturais, porque não é o momento, mas sem dúvida nenhuma nós vamos pedir a Deus, que está aqui presente no sacrário, que mova o nosso coração, né? Que mexa conosco, né? Para que nós, ao vermos assim, a beleza, né? A beleza de uma virtude, nós sejamos atraídos por ela. E sejamos atraídos não somente por essa virtude, mas por todas as outras virtudes que estão aí por trás. Que sejamos atraídos principalmente pelas virtudes cardeais. Justiça, temperança, né? Fortaleza. Bonito, né? Como vai a prudência, né? Prudência na vida, prudência em atuar. Então tudo isso faz com que nós pensemos, né, na nossa vida, como que nós poderíamos crescer. E ao longo dessas meditações todas, eu convido a vocês a irem refletindo desde já quais são as virtudes que eu necessito. Logicamente, o número delas é muito grande, né? Um número infinito, uma espécie de um leque, assim, que vai se abrindo cada vez mais, mas sempre se baseando nessas 4 virtudes principais. Mas mesmo assim, queria que você já fosse pensando, né? Puxa, cada meditação, né? O que eu preciso, né? Qual é a minha falha? O meu alicerce está falhando por quê? Quais são os pilares da minha vida que eu preciso ajustar, que eu preciso montar? Eu até posso ter que construir, né? Se eu sou muito desordenado, ou sou muito impontual, ou se o meu relacionamento com os outros não é bom, né? Então está na hora de a gente ficar pensando, bom, que pilar está faltando aí para você, né? Não é o pilar aí da virtude da ordem, né? Da pontualidade, o pilar da cortesia, da boa educação, né? Por que você é assim? Por que as pessoas se afastam de você? Então eu convido a todos para que nós possamos, ao longo desse ciclo, irmos fazendo um bom exame de consciência para ver que virtudes estão faltando, para que nós possamos ver que as virtudes humanas elas vão forjando o nosso caráter. E vamos terminar colocando como base de tudo, desses nossos bons desejos de alcançarmos as virtudes humanas, a base que é a nossa mãe, Santa Maria, sem dúvida nenhuma, por excelência, né? Uma mulher que viveu muito bem todas as virtudes e foi crescendo em cada uma delas. Então peçamos a Nossa Senhora, nossa mãe, que nos acompanhe nesse ciclo, para que nós possamos colocar bons fundamentos, para que possamos ter um bom terreno no qual Deus vai despejar a boa semente e dessa semente dará o seu fruto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.